As reinações de Monteiro Lobato começam pelo nome. Troca o José Renato da certidão por um afetivo José Bento. Nascido a 18 de abril de 1882 em Taubaté, interior paulista, foi criado em fazendas e teve a infância recheada de brincadeiras típicas do ambiente rural. Com a morte dos pais, passou a morar com o avô na fazenda Buquira, em Tremembé, onde tem à disposição uma farta biblioteca para leitura, atividade que sempre encantou. Na juventude, estudou na capital paulista e absorveu muito do conhecimento humano e artístico do início do século XX. Traz na cabeça grandes sonhos para o Brasil, construídos a partir de leituras e de experiências como administrador rural, articuladas por seus ideais de progresso para o país. Sua escrita contundente e seus personagens, sobretudo os infantis, despertam nos leitores um forte encantamento. Lobato é lido e adorado pelas crianças, adotado pelas escolas e esperado pelos leitores maduros das crônicas de jornal. Mas a obra adulta não é tão conhecida quanto os livros infantis, talvez porque as reinações tenham ficado mais sérias. Seus livros são proibidos, as entrevistas canceladas. A crítica ferrenha ao atraso brasileiro, a política governamental e a indigência do povo, muitas vezes imposta pela falta de um sistema de educação, o levam à prisão pelo governo federal e à maldição pela igreja. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Lobato entrou cedo em minha vida, aprendi termos de geografia sobre o meio ambiente nos livros do Lobato. Mas antes disso, mais cedo ainda, tinha eu cerca de 5 anos, e eu sou de São Paulo, e tinha na televisão o primeiro Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi produzido por um amigo de Monteiro Lobato. E foi através da televisão. Na época a gente conhecia Lúcia Lambertini, que foi a primeira Emília, Edi Serri, que foi o primeiro Narizinho, enfim, entrou cedo na minha vida, entrou pela televisão, entrou pelos livros e me ajudou na vida acadêmica, inclusive. Meu primeiro contato com o Lobato não foi através dos livros infantis, foi pela adaptação televisiva da década de 80. Eu me lembro exatamente o dia da estreia, eu chegando em casa, dentro da escola, com 9 anos, e assim, aquele fascínio do visual, daqueles elementos que para mim era muito interessante, tipo assim, um garoto urbano. E na especialização de literatura infantil eu sabia que queria abordar Monteiro Lobato e continuei no mestrado e no doutorado. O meu contato com a literatura infanto-juvenil do Lobato se deu da mesma forma que o André. Eu assistia a versão da Rede Globo no final dos anos 70. Eu tinha em torno de 3 ou 4 anos e eu lembro assim exatamente até hoje o impacto que tinha em mim aquela versão do sítio. Era maravilhoso poder ver no sítio a imbricação de todas as histórias que eu ouvia na infância, né? Porque no sítio você tem a chegada de todos os personagens dos contos de fadas, dos personagens da mitologia grega, e aquilo tinha um impacto imenso em mim. Eu me apaixonei perdidamente pela versão televisiva do sítio, em primeiro lugar, e aí comecei a pedir, já na alfabetização,
os livros do Lobato de presente para os meus pais. E mais tarde, quando eu resolvi me dedicar à vida acadêmica na área de literatura, o Lobato foi uma escolha natural. A leitura de Monteiro Lobato me dominou durante muitos anos. Durante muitos anos eu li predominantemente Monteiro Lobato, a ponto de, dos meus livros preferidos de Monteiro Lobato, eu ter lido mais de uma dezena de vezes num período de talvez 4, 5 anos. Então Monteiro Lobato ele foi, sem dúvida alguma, o principal formador do meu hábito de leitura. Monteiro Lobato, se fosse um escritor de língua inglesa ou francesa, ele seria muito mais conhecido mundialmente do que é, devido ao seu grande valor. A imaginação que o Monteiro Lobato tinha e que fazia crescer nas crianças, em mim particularmente, posso falar por mim, é uma coisa extraordinária. Realmente extraordinária. Eu diria, um dos maiores escritores de literatura infantil do mundo em todos os tempos. Lobato foi um dos grandes formadores do meu imaginário quando eu era criança, pivete. Isso eu não tenho a mínima dúvida. É muito importante, é muito bom, para mim foi pelo menos ler Lobato. E sem rótulo, infantil, juvenil, infanto-juvenil, adulto. A literatura está acima disso. E Lobato, com certeza absoluta, que prova que mais do que tudo, né, lutar com as palavras e as imagens, né, é uma tarefa fundamental para a formação do imaginário do leitor, da minha época e do leitor hoje em dia. Viva Lobato! A minha memória de Lobato é uma memória de infância. Os livros na estante da minha casa, na estante da sala, uns livros de capa verde, dessa edição aqui, as obras completas, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, com todas as aventuras. Meus pais compraram para mim no ano que eu nasci e quando eu fiquei grandinha, eu pude ler, primeiro ouvir da minha mãe contando de noite, depois ler por conta própria. Foi muito bacana quando eu pude ir sozinha, pegar o volume das mãos, ler Viagem ao Céu, Caçadas de Pedrinho, Reinações de Narizinho. E aí logo em seguida, na década de 70, 80, eu acompanhei a primeira versão do Sítio do Pica-Pau na TV e tenho memórias muito vivas de almoçar na cozinha com a televisão ligada, já de uniforme da escola, sem perder um episódio do sítio. E isso povoava mesmo o meu imaginário. Eu brincava de ser Emília, minha mãe ralhava comigo, dizendo que eu tinha engolido uma pílula falante, que tinha aberto a torneirinha. Essas pequenas vinhetas que vinham dos livros do Lobato faziam parte das conversas lá de casa, de fato, né? Serviam como fonte de brincadeira, de conversa entre pais e filhos, de brincadeira entre as crianças, né? Então, de fato, o cenário do sítio era um cenário das brincadeiras infantis, né? A gente se fantasiava de narizinho, a gente armava a garrafa para caçar saci. Então, as memórias são as mais vivas e as mais emocionadas de Lobato quando eu era menina. Eu nasci numa cidade pequena, num vale, no meio de montanhas muito altas. À tarde, quando eu debruçava na janela da minha casa e olhava as montanhas, quando eu ainda estava na pré-escola, eu me perguntava sempre o que existia do outro lado das montanhas. O dia que eu encontrei com Monteiro Lobato, em torno dos 8 anos de idade, eu descobri o que havia do outro lado. E descobri que atrás de um horizonte existem muitos outros horizontes. Lobato me deu o gosto da curiosidade, a alegria de conhecer o mundo e as pessoas, o amor pela literatura. Ele foi minha companhia, meu guia de leitura durante toda a minha pré-adolescência. E depois de adulta, meu amor pelos livros e meu gosto por formar novos leitores vem da companhia que ele me fez ao longo da minha infância. É por conta de Lobato, pelo amor que ele fez, com que eu descobrisse
em torno das pessoas e dos livros que eu me tornei a pesquisadora em leitura, formadora de novos leitores. No 4 de julho de 1948, na solidão de um apartamento em São Paulo, Lobato morre. A multidão que acompanha o sepultamento o consagra em definitivo. Suas ideias permanecem atuais, sua capacidade de sonhar ainda é necessária. E as relações, suas e dos personagens, continuam presentes na cabeça e no coração de muitos brasileiros.